Assim, a agroecologia ela não faz lembrar um estilo de agricultura menos agressivo ao meio ambiente, né? Mas não é pertinente confundir a agroecologia como um tipo de agricultura alternativa, aquilo que eu disse anteriormente. Então, em anos mais recentes, essa referência da agroecologia constitui uma expressão sociopolítica, vamos dizer assim, desse processo de ecologização. E foi bastante positivo até por um período, né? Pois trouxe um estilo dessa agricultura menos agressiva ao meio ambiente, até que pudesse trazer aí, promover uma inclusão social e melhores condições econômicas aos agricultores. Então, nesse sentido, o que nos faz pensar? Também não é suficiente explicar esse vínculo, né, muito comum aí a ciência ecológica com uma produção agrícola dentro de uma lógica em que a natureza mostra o caminho. Uma agricultura socialmente justa, o ato de trabalhar dentro do meio ambiente preservando-o, o equilíbrio entre nutrientes, solo, plantas, água e animais, o continuar tirando alimentos da terra sem esgotar os recursos naturais, uma agricultura sem destruição do meio ambiente, uma agricultura que não exclui ninguém, e entre outras. E dentro disso, o que houve? A gente acaba entendendo e vem aquelas perguntas, né? Existe um mercado para o produto agroecológico? A agroecologia ela produz tanto quanto a convencional? Ela é menos rentável que a agricultura convencional? É um novo modelo tecnológico, né? Em algumas situações chegou a ouvir que agora é uma política pública, é um movimento social e vamos fazer aí uma feira agroecológica. Então vem algumas situações que, embora não seja um contexto daquilo que realmente a gente tem noção do que seja a agroecologia, mas é importante entender ela como uma ciência. Lembra sempre da árvore, ela é uma base, né? É uma corrente de pensamento que leva, sim, a você desenvolver um tipo de agricultura que possa ser alternativa. Mas não a agroecologia é um tipo de agricultura é, é, alternativa. E dentro disso, o que acontece? Todas essas dúvidas, na verdade, essas interpretações aí que a gente citou, é uma enorme maneira de reduzir, né, a amplitude, todo o termo de agroecologia. Ele vem assim como uma forma de mascarar a sua potencialidade, né, de apoiar um processo de desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, é uma corrente de pensamento que tende a substituir um pensamento convencional, né, que agride por demais o meio ambiente, mas trazendo técnicas que você pode fazer substituições para você produzir de forma ecologicamente correta. Então, dentro de um sistema, dentro dessa ciência de agroecologia, dentro dessa corrente, você pode ter diversas alternativas de agricultura que têm a tendência, sim, de produzir sem agredir tanto o meio ambiente, tá? Então é evidente que essa e profunda, né, a confusão no uso dos termos de agroecologia, gerando interpretações conceituais e, em muitos casos, prejudica o entendimento de agroecologia como uma ciência que é a base para a construção de estilos de agricultura sustentáveis. Então, gente, isso aqui, eu sei que às vezes ele pode ficar um pouquinho confuso, mas é dentro daquele contexto das primeiras aulas, entender a agroecologia como uma ciência. Ela é a base, né? Ela é um estilo ela vai ser uma base para você construir um estilo de agricultura que seja sustentável. Não que necessariamente eu vou desenvolver um sistema agroecológico, tá? Então eu posso ter uma agricultura orgânica e dentro dessa agricultura orgânica eu atender os preceitos que regem, né, que são regidos pela corrente da agroecologia, tá? Então, apesar dessa provável boa intenção, esses termos, esses empregos, que são mais comuns, é aquilo que a gente entende no dia a dia como agroecologia. Então, quando eu falo agroecologia, então todos aqueles termos que eu citei anteriormente, nós vamos já pensar de cara, né? Ah, eu não vou usar agrotóxico, eu tenho esse caminho aqui e tal. É comum, é muito comum que as pessoas entendam a agroecologia como uma agricultura alternativa e não necessariamente como essa ciência, com esse enfoque científico, né? E aí traz essas frases tão equivocadas que nós entendemos a agroecologia e não a vemos, né, como a agroecologia como um enfoque totalmente científico. Então elas expressam, reduz, né, esse significado mais amplo do termo agroecologia, mascarando sua potencialidade em apoiar esse processo de desenvolvimento, tá? Então eu trago aqui, ó, a agroecologia é entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural
e de agricultura convencional para estilo de desenvolvimento rural e de agriculturas mais sustentáveis. Então, na verdade, é importante entender esse enfoque científico e ela destina, né, nessa transição. Por que transição, professora? Aquilo que a gente citou também na aula anterior. Eu não posso pegar um sistema hoje convencional todo voltado para o agrotóxico e querer passar ele para um sistema dentro dessa ciência da agroecologia, porque eu vou ter grandes dificuldades, porque era muito mais fácil anteriormente, quando se trabalhava nesse sistema, passar para o sistema convencional, do que hoje você fazer o inverso. Então você vai ter grande dificuldade. Então é um processo que tem que ser feito de longo prazo, devagarinho, né? Passo a passo, até que a gente chegue novamente a esse processo de ter aí um estilo de desenvolvimento de agricultura mais sustentável. Embora não seja fácil, e é bom a gente ter esse entendimento, falar em sustentabilidade, falar em ser sustentável, não é fácil, não é algo que nasce de um dia para o outro, são palavras bonitas, são palavras muitas vezes bastante usadas, e toda vez que você quer impressionar alguém, você vai falar em você, eu tenho um processo orgânico, eu tenho uma agricultura mais sustentável. Mas isso não é fácil, não nasce de um dia para o outro, né? É difícil você oferecer um produto bonito, com características estéticas aí bonita, quando você de repente não usa o agrotóxico. Então, assim, toda uma sequência de situações que estão interligadas, que precisam ser verificadas, né? Então, de novo, eu coloco ali, agroecologia, ciência, que ela vai juntar-se com aquele saber popular, que nós vamos ter uma ciência baseada em um sistema agroecológico que propõe, né, que vai ajudar você nessa transição na busca aí de uma agricultura mais sustentável. E a gente tem que a agroecologia constitui um enfoque teórico e metodológico, que lançando mão de diversas disciplinas científicas, pretende estudar a atividade agrária sob uma perspectiva ecológica. Então ela não trabalha sozinha, tem que estar interligada, né, multidisciplinar, interligada com diversas outras ciências, né, para que possam sim chegar a oferecer, chegar ao ponto de a gente produzir de uma maneira mais sustentável. Então a gente tem que ela é uma ciência do campo do conhecimento, vem aqui bem a definição, né, gente, de agroecologia, de natureza multidisciplinar, envolvendo diversas ciências, diversas disciplinas, cujo ensinamento pretende contribuir para a construção de um estilo de agricultura que tenha a base ecológica. Então, veja bem, ela não é um estilo de agricultura, mas sim ela traz uma metodologia que você consiga, através dela, construir um estilo de agricultura que tenha uma base ecológica, né? Na elaboração de estratégias de desenvolvimento rural, tendo-se como referência as ideias de sustentabilidade numa perspectiva multidimensional. Gente, quando a gente fala multidimensional, aí sim a gente, claro que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que isso aqui é mais a base mesmo da nossa disciplina, mas a gente chega a pensar o quê? Eu estou falando uma perspectiva de sustentabilidade de uma maneira multidimensional. Quando eu falo sustentabilidade, eu vou pensar no enfoque ambiental, social e econômico, né? Então, quando eu penso então nesse modelo que propõe uma transição de uma agricultura convencional para uma agricultura mais voltada ao meio ambiente, de maior sustentabilidade, então eu tenho que pregar principalmente esses 3 itens. A gente vai ver um pouquinho melhor já nos próximos slides. Mas não só eles, tem diversos outros enfoques, né, de dimensões que tem que estar interligados à sustentabilidade. Às vezes tem algumas situações que vai ser altamente interessante do ponto de vista ambiental, mas não vai trazer nenhum benefício social e muito menos econômico. Então isso em nenhum momento representa sustentabilidade. E essa ciência da agroecologia é exatamente isso que ela prega, que ela seja multidimensional, multidisciplinar, né? Que traga conhecimento da natureza, mas que também possa se basear em outras ciências dentro de uma questão de perspectiva multidimensional, que atenda todas as dimensões, ambiental, social, econômica, ética, né? Cultural e entre outras, de uma maneira que todos possam ser beneficiados. A gente pode trazer aqui, e eu já citei, em outros exemplos para vocês, a questão da queima da cana-de-açúcar, né? Se a gente for imaginar dentro do processo de agroecologia, totalmente fora, né? Você imagina você ter uma cultura que você vai pôr fogo. Agora, e isso economicamente, quando você queima, ele não deixa de ser interessante para aquela empresa,
né? Agora, de repente, quando ela coloca um maquinário para cortar, mais interessante, ela pode ser que tenha muito mais benefícios econômicos. Mas aí vem toda uma questão social, aí não vai ter emprego para o cortador de cana, papapá, todas aquelas questões que estão embutidas. Dentro disso, é por isso que a gente vai vendo aí uma sequência de anos que vai mudando isso, né? Olha, era 2014, depois passou para 2018, depois 2020, e cada vez vai se dando mais prazo. Por que mais prazos? Porque a gente tem que olhar essa multidimensão, né? Eu posso atender o ambiental, às vezes eu atendo o econômico, mas e o social? Onde eu vou empregar essas pessoas? Onde elas estarão alojadas? E quando eu tenho um impacto social muito grande, acaba novamente refletindo na questão econômica, ambiental e assim por diante. Então, é importante entender, quando fala dessa ciência agroecológica, que é esse conhecimento da natureza, que traz diversas ciências interligadas, ela tem uma base ecológica. E dentro dessa base ecológica, voltada aqui para a sustentabilidade. Então, ela tem que atender todas as dimensões da sustentabilidade para trazer o quê? Para construir um estilo novo de agricultura, né? Pode até ser um estilo que eu possa usar agrotóxico, mas que eu possa substituir esse agrotóxico sintético por alguma coisa natural. Mas não necessariamente eu deixei de usar algum outro mecanismo, né? Eu fiz uma agricultura que eu não utilizei nada, né? Então eu utilizei algum mecanismo para que eu fizesse com que eu reduzisse o número de pragas na minha planta ou que eu pudesse fazer com que ela produzisse mais. Eu às vezes utilizei um mecanismo que tenha possa ter o mesmo efeito de um agroquímico, né? Mas pouco mais natural. Aí dentro disso a gente traz aqui essas multidimensões, né? Que traz ali a questão ética, cultural, política. E embaixo, olha só, a base, né? Ecológica, econômica e social, que são os 3 itens que eu falei. Então são as 3 bases que realmente sustentam a sustentabilidade dentro dessa dimensão da agroecologia. E essas 3 bases, ela precisa respeitar a questão cultural, né? O que é cultural? Aquilo que uma sociedade aceita. Não adianta eu trazer um sistema que é totalmente alheio ou diverso a que é pregado por uma sociedade. Eu tenho que observar a questão política, aquilo que realmente tem como foco, né, do governo. Às vezes as políticas estabelecidas por um governo é totalmente fora de um contexto agroecológico. E aí cada vez mais fica difícil você trabalhar. Então é importante olhar o que a legislação está trazendo. E dentro de uma questão ética, né, aquilo que é respeitado, questão de valores. Respeitar a questão cultural dentro dessa questão ética. São valores de uma comunidade que precisa ser respeitado. E é claro que isso aqui a gente vai comentar um pouco mais à frente, principalmente quando a gente entrar na questão da gestão ambiental. Tá? Aí eu trago aqui, né, de novo, as multidimensões, um pouquinho mais detalhada, onde a gente fala desse desenvolvimento sustentável. Gente, já indo além, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, entender que não é fácil. Desenvolver de uma forma... Hoje, pensar em desenvolvimento já é difícil. Tá? Imagina esse desenvolvimento ser um desenvolvimento que vai entender a questão ambiental, social, econômica, institucional e cultural. Então é muito difícil, bonito de falar, beleza, que vê você fazer trabalhos que prega aí um desenvolvimento sustentável. Mas dentro disso não é tão simples, né? Então ali a gente traz, quando eu falo de uma dimensão ambiental, eu estou falando de um manejo sustentável, uma maneira de trabalhar o solo, pensar na água, de todos os recursos ali de maneira sustentável. Social, eu estou pensando numa gestão participativa, estou pensando no meu funcionário, estou pensando em dar condições de dignidade para o funcionário, de forma alguma pensar em trabalho infantil. A dimensão econômica, né, onde que eu posso realmente fazer com que também tenha lucratividade, né, gente? E a política institucional, aquela que realmente eu vou pensar nas leis, o que está ocorrendo na participação do governo, o que tem de novo para mim. Então eu tenho toda uma consolidação, né, de parcerias, arranjos, alianças. Eu posso pensar aqui também na questão dentro do próprio agronegócio, o antes, dentro e depois da porteira, toda essa interligação, a cadeia de desenvolvimento, como que ela acontece para que eu possa fluir os meus produtos, né? Se ela realmente atende toda uma dimensão para dar suporte para eu comercializar o produto diferenciado que eu estou propondo, que é uma agricultura